correntes amarrando seus passos, travando sua mente, sua vida espiritual, seus relacionamentos e até suas finanças. Essa oração é para você que crê que há batalhas que não se vencem com força humana, mas com poder espiritual. Hoje, vamos orar juntos para quebrar correntes espirituais, desfazer laços malignos e declarar libertação sobre sua vida em nome de Jesus. Antes de vencermos o que nos prende, precisamos reconhecer que há batalhas que não são contra pessoas, nem contra situações físicas. Muitas prisões são invisíveis, vêm em forma de opressão, repetição de fracassos, estagnação espiritual, medo constante e pensamentos de derrota. A palavra de Deus nos alerta. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Carta aos Efésios capítulo 6, versículo 12. Essas correntes espirituais são forjadas nas trevas para nos manter longe do propósito de Deus. Mas aquele que reconhece a origem da batalha pode se posicionar com autoridade e fé, confiando que o poder do Senhor é suficiente para romper qualquer prisão. Na próxima parte, vamos entender o poder do nome de Jesus para destruir toda fortaleza espiritual. Não existe nome mais poderoso do que o nome de Jesus. É nesse nome que as correntes espirituais se rompem, os demônios tremem e a opressão perde sua força. Quando invocamos o nome de Jesus com fé e autoridade, estamos declarando guerra contra tudo que o inimigo tentou levantar contra nós. A Bíblia declara: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. Carta aos Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Isso significa que não há corrente, cativeiro, vício, maldição ou prisão espiritual que possa resistir ao nome de Jesus. Ele é o libertador. Ele quebra grilhões, abre portas e desfaz toda a armadilha oculta do inimigo. Se você tem enfrentado bloqueios repetidos, travas emocionais ou espirituais, comece a declarar com fé: em nome de Jesus, eu sou livre. Porque onde o nome de Jesus é invocado com sinceridade e fé, o inferno não permanece de pé. Na próxima parte, vamos falar sobre a importância de fechar brechas espirituais para manter a libertação. Deus deseja nos libertar, mas muitas vezes as correntes espirituais continuam atuando porque há brechas abertas na nossa vida. Essas brechas podem ser pecados não confessados, hábitos que desagradam a Deus, mágoas não resolvidas, envolvimento com práticas espirituais erradas ou até palavras negativas que liberamos contra nós mesmos. A palavra nos adverte: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quando abrimos o coração diante de Deus com arrependimento sincero, Ele nos perdoa e fecha as portas que o inimigo usava para nos manter presos. A libertação verdadeira começa com arrependimento e renúncia. É hora de examinar a alma e permitir que o Espírito Santo revele tudo aquilo que ainda precisa ser entregue, confessado ou abandonado. Porque nenhuma corrente se mantém quando decidimos viver em santidade e verdade. Na próxima parte, vamos aprender como usar a armadura espiritual para resistir ao mal e permanecer firmes na liberdade que Deus nos oferece. A libertação começa com a oração, mas a permanência na liberdade exige vigilância espiritual. Para resistir aos ataques do inimigo e evitar que novas correntes se formem, precisamos estar revestidos da armadura espiritual que Deus nos oferece. A palavra nos instrui claramente: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Carta aos Efésios capítulo 6, versículo 11. Essa armadura não é simbólica, ela é essencial. Inclui a verdade como cinto, a justiça como couraça, o evangelho da paz nos pés, a fé como escudo, a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada. É com ela que enfrentamos o inimigo e permanecemos firmes mesmo quando ele tenta nos atingir novamente. Quantas vezes o diabo tenta prender de novo aquele que já foi liberto? Mas o segredo está na constância, na vigilância, na oração contínua. Quem se cobre com a armadura de Deus permanece de pé mesmo diante das maiores tempestades. Na próxima parte, vamos declarar, pela fé, o rompimento de todas as correntes e maldições espirituais que foram lançadas sobre sua vida. Comente:
Hoje eu me visto com a armadura de Deus e prepare-se para um momento de guerra espiritual em oração. Chegou a hora de nos posicionarmos em fé e declarar a quebra de toda corrente espiritual que ainda tenta nos aprisionar. Não importa há quanto tempo essas amarras existem, nem quão fortes pareçam, o poder de Deus é maior e a unção do Espírito destrói cada jugo. A promessa é clara, e acontecerá naquele dia que o seu fardo será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 27. O salmista testemunhou: Ele os tirou das trevas e da sombra da morte e quebrou as suas cadeias. Salmos, capítulo 107, versículo 14. E Jesus declarou a razão de sua vinda: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. À luz dessas verdades, proclamamos agora: todo laço de opressão que impede seu avanço espiritual, que se quebre em nome de Jesus. Toda palavra de maldição lançada sobre sua vida, família ou futuro, seja anulada pela autoridade do sangue de Cristo. Toda repetição de fracasso e ciclo de derrota, pare agora pelo poder do Senhor. Todo jugo geracional que tenta passar de pais para filhos, seja desfeito pela unção que despedaça julgos. A promessa é clara, e acontecerá naquele dia que o seu fardo será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 27. O salmista testemunhou: Ele os tirou das trevas e da sombra da morte e quebrou as suas cadeias. Salmos, capítulo 107, versículo 14. E Jesus declarou a razão de sua vinda: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. À luz dessas verdades, proclamamos agora: todo laço de opressão que impede seu avanço espiritual, que se quebre em nome de Jesus. Toda palavra de maldição lançada sobre sua vida, família ou futuro, seja anulada pela autoridade do sangue de Cristo. Toda repetição de fracasso e ciclo de derrota, pare agora pelo poder do Senhor. Todo jugo geracional que tenta passar de pais para filhos, seja desfeito pela unção que despedaça julgos. Em vez de correntes, o Senhor coloca em suas mãos instrumentos de louvor. Em vez de cativeiro, ele lhe dá asterisco, asterisco, liberdade para cumprir seu propósito, asterisco, asterisco. Sinta a presença de Deus rompendo aquilo que você não poderia quebrar sozinho. Na próxima parte, vamos aprender a sustentar essa liberdade por meio da adoração e da comunhão contínua com Deus. Declare nos comentários: em Cristo, minhas correntes já caíram, e fortaleça sua fé proclamando essa verdade publicamente. Romper correntes espirituais é um ato de fé e poder, mas permanecer livre exige disciplina espiritual e relacionamento constante com Deus. Muitas pessoas experimentam libertação, mas retornam às antigas prisões porque não mudam a atmosfera espiritual ao seu redor. A palavra nos alerta: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e, não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 24. Por isso, após a libertação, é necessário encher a casa espiritual, o coração, com a presença do Espírito Santo, com louvor, oração e a palavra. Veja o que está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitar-se a Deus é o segredo para manter a liberdade. Permaneça em oração diária, buscando comunhão constante com o Pai. Alimente sua alma com a palavra, que é espada e luz. Cultive amizades que edifiquem e se afaste de ambientes que abrem brechas espirituais. Louve ao Senhor em todo o tempo. O louvor muda atmosferas e desfaz laços invisíveis. Não basta quebrar as correntes. É preciso asterisco, asterisco, selar a libertação com obediência, intimidade, asterisco, asterisco, com Deus. E quanto mais próximo dele você estiver, menos espaço haverá para qualquer amarra tentar se reinstalar. Na próxima e última parte, vamos orar juntos, declarando completa libertação, cura e renovo espiritual. Escreva nos comentários: quero andar em liberdade com Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso,
Eu me aproximo agora do teu trono de graça, reconhecendo que sem ti nada posso, mas em ti encontro força e libertação. Hoje, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quebro toda corrente espiritual que me prende, toda amarra que me limita, todo jugo que impede meu avanço. Eu declaro que as cadeias que o inimigo tentou colocar sobre mim estão quebradas, despedaçadas, anuladas pelo poder do sangue de Jesus. Pai, eu peço que tu venhas com o teu Espírito Santo e renoves minha mente, meu coração e minha alma. Que toda raiz de amargura, medo, culpa e opressão seja extirpada agora, e que eu possa caminhar em plena liberdade. Reveste-me com a tua armadura para que eu permaneça firme, vigilante e protegido contra qualquer ataque espiritual. Que eu seja luz neste mundo, um instrumento de paz e vitória, testemunhando teu poder e amor. Eu recebo libertação, a cura e o renovo espiritual que só tu podes dar. Obrigado, Senhor, porque na tua presença há plenitude de alegria e paz que o mundo não pode oferecer. Em nome de Jesus eu oro e confio. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários: eu sou livre em Cristo, e compartilhe esta oração para que outros também sejam libertos.